Olá, sejam bem-vindos. Como Lívia, guardando Lívia entrar. Cheguei. Oi, tudo bem? Seja Tudo e você? bem-vinda ao Circuito de Saúde. Prazer Obrigada. imenso ter você aqui com a gente. Eu fiquei muito feliz de você ter aceito o convite. A gente E sem eu se tô feliz de estar aqui. Que delícia, a gente sem se conhecer, né, pessoalmente. As Uhum, redes sociais aproximam as pessoas, a gente vai criando afinidade, mesmo sem estar pertinho fisicamente. uhum. Gente, essa é a Lívia Teixeira, se formou em farmácia, é doutoranda e recebeu o diagnóstico de fibromialgia que tanta gente tem. E ela não deixa de viver super bem, seguindo aí firme e forte a trajetória dela. E a minha ideia de fazer esse convite para a Lívia foi para ela contar um pouquinho dessa experiência, como é que tem sido. Então me conta. Primeiro eu queria saber assim, especialmente como que é a sua relação, quando que você diagnosticou, como que era a sua vida pré-diagnóstico, o que que mudou quando você recebeu o Uhum. diagnóstico? Me fala aí disso. Então, a gente até conversou, né, agora há pouco um pouquinho. Eu tenho a memória de dor desde a infância, assim, então sempre fui acompanhada por algum tipo de dor, que, né, às vezes era dor de crescimento, depois era uma dor porque eu exagerei no treino lá do vôlei. E tudo mais. Então, eu tenho muita memória de desde muito cedo ir para o pronto-socorro com dor. Ou de ter dor, ou de ter que fazer fisioterapia, ir para ortopedista, fazer um monte de, né, tratamento e tal. Tinha sempre muita dor nas articulações, desde muito novinha, né? Então, uma menina com 10 anos, com o ombro todo machucado e tal, aí tinha que parar o esporte. Então, tenho essa memória de dor, mas nunca achei que era algo assim, uma doença, sabe? Uma síndrome, alguma coisa que tá acontecendo. E aí piorou muito na faculdade, meus sintomas pioraram. Então, não sei se foi na sobrecarga de coisa que estava acontecendo, era uma faculdade muito puxada, então eu ficava integral e eu saía muito cedo de casa. Tive que parar de fazer atividade física, né? Já tinha parado um pouco na época do cursinho, e aí quando eu entrei, não dava tempo, porque eu saía de casa, tipo, nem 6 da manhã, chegava quase no fim da noite já, 9 horas. Então não dava, né? E aí eu fui piorando muito, comecei a ter muitos sintomas esquisitos. Na mesma época, inclusive, eu diagnostiquei hipotiroidismo. Aí eu comecei a tratar, achei, bom, vai melhorar. Só que não melhorou. Melhorou, assim, o cansaço que eu tava por conta do hipotiroidismo melhorou. Mas os outros sintomas continuaram. E aí eu só fui descobrir a fibromialgia quando eu comecei a trabalhar na indústria farmacêutica. Já estava já no fim da faculdade. E aí eu descobri que existia fibromialgia. Aí eu comecei a me identificar com isso e fui percebendo que era aquilo lá que eu tinha. Aí foi um choque de perceber. Passei todo esse tempo sentindo isso, achando que era algo natural para as pessoas. E aí comecei essa nova jornada de, tá, como que eu lido com isso? O que que eu faço para cuidar da fibra? O que que eu faço para arranjar uma solução, né, no meio de tudo isso? Foi um período bem dolorido, assim, difícil, mas passou. Isso, muito bom. E me conta, nesse tratamento todo, você comentou comigo, né, que no início, quando você descobriu, você chegou a se tratar medicamentosamente, mas que hoje Uhum, você consegue, fez uso do medicamento muito pouco tempo e que uhum, conseguiu ficar sem a medicação, partindo para coisas mais alternativas, para o uhum. exercício que combinava mais com você, com o que você acreditava. Como é Sim, isso? Eu vou te contar. acabei te interrompendo, desculpa. É, quando eu Conta. descobri,
eu trabalhava na Pfizer, né, e tinha lá o Lyrica, que é a pregabalina, então eu tinha acesso gratuito ao medicamento. Eu falei, bom, vou tentar, né? Eu não conhecia muito sobre a fibro ainda, comecei a estudar, comecei a fazer alguns cursos, comecei a tentar entender um pouco melhor, só que a maioria das coisas tudo em inglês, né? Tinha muito pouca informação disponível no Brasil. Hoje em dia acho que já tem mais. Até foi um dos intuitos do projeto, assim, de Bem com a Fibra, que era trazer um pouco mais de informação e traduzir de uma forma também acessível, né? Porque não adianta ter estudo científico, porque a maioria das pessoas, aquilo não faz sentido, né? É uma linguagem muito técnica, muito acadêmica. Então, era essa uma das ideias. E aí eu comecei a estudar, comecei a tentar entender mais ou menos o que que era a fibromialgia, né? Como eu poderia cuidar disso. Então, como eu não entendia muito, não tinha muita informação, eu falei, vou tentar medicamento, né? Tem indicação para fibromialgia em bula, então. E aí eu tentei a pregabalina por uns 3 meses e foi muito ruim para mim, tive muito efeito colateral, não tive melhora nenhuma nos sintomas. Aí um dia eu decidi parar, do nada, né? Fazendo totalmente errado a interrupção do tratamento. Mesmo sendo farmacêutica, sabendo aquilo foi tão ruim pra mim, os efeitos colaterais, que um dia eu tive um ataque, assim, eu falei, não quero, não quero, não quero, não quero, vou parar. E aí parei. Eu passei muito mal na retirada, passei bem mal, passei... Primeiro dia achei que eu ia morrer, depois nos outros eu fui melhorando, e aí que eu falei, nossa, eu não quero isso no meu corpo, né? Não tá me ajudando e ainda é um impacto enorme, assim, eu vi as coisas tudo esquisito, foi bem ruim, eu sou bem sensível à medicação, até porque eu não uso, né, nada quase, então acho que qualquer coisinha já, meu corpo já fica bem, até, até cafeína, eu não reajo bem, assim, eu não tomo café porque meu corpo não reage muito bem às substâncias, assim, então eu não quis, né, e aí eu falei, eu vou fazer esse tratamento de uma forma mais natural. E não só natural, porque, é natural, tal, mas porque também a gente ainda não conhece a origem da doença, né, exata, ainda não se conhece quais são os mecanismos, como a fibromialgia acontece. Então, a medicação, ela é um tratamento de sintomas, não de causa, né, no caso da fibromialgia. E aí eu falei, não, eu não quero isso, eu quero tentar agir de alguma forma na origem, né, desses sintomas, tentar fazer essas mudanças que eu preciso para que eu não fique dependente disso, né? Não queria ter que tomar medicação pro resto da vida. Quando eu comecei a reposição hormonal por causa da tireoide, apesar de ser uma coisa super simples, né? Hoje eu nem lembro disso direito, mas eu lembro de pensar assim, nossa, pro resto da vida eu vou ter que tomar essa medicação, né? Não quero, não queria ter que fazer isso, mas tudo bem, eu tenho uma doença autoimune, tem que tomar, tudo bem. Agora na fibro não. Na fibro eu comecei a ver um monte de informações sobre outros caminhos que cuidavam melhor ainda dos sintomas do que a medicação, né? E aí um parênteses, porque eu não faço apologia para parar a medicação, e eu não fico falando, eu não sou contra a medicação, né? Eu sei que ela é importante, sou farmacêutica, inclusive, é importante para alguns momentos, é importante para algumas situações, algumas pessoas que precisam daquilo como um apoio para conseguir fazer qualquer outro tipo de mudança, porém, ela sozinha não vai resolver. Então, independente da sua escolha, né, de fazer o tratamento convencional, com medicação ou não, isso precisa caminhar junto com outras abordagens também. Principalmente o exercício físico, né? Daqui a pouco a gente fala disso. E aí eu comecei esse caminho, então, tá. Foi mais sofrido, né? Porque eu fiquei lidando ali com sintomas graves, né, mais intensos por algum tempo. Mas aos poucos foi se resolvendo, assim, foi melhorando. E aí eu fui também compartilhando isso através do projeto, né? Essa construção aconteceu junto, quando eu ia descobrindo as coisas, compartilhando as coisas, entendendo como era para essas outras pessoas também ter fibromialgia, né? Eu não conhecia ninguém que tinha fibromialgia. Depois minha mãe me falou que ela também tinha o diagnóstico. Depois que eu comecei a, tá, é isso que eu tenho, ela falou, uma vez me deram esse diagnóstico aí, mas eu acho que não era isso não. E aí que ela foi descobrir que ela realmente tinha fibro e tal. E aí a gente começou a aprender um pouco mais sobre, né? Sobre isso tudo.
Isso aí, minha mãe já tá aqui, ó, acenando que ela também tem fibromialgia. É, Vou fazer uma pergunta. Você falou da questão da tireoide. O que que você tem na tireoide? Hashimoto? Eu Hashimoto. também. Então, tem bastante gente que tem fibro e tem Hashimoto, né? Só Isso. que não é muito claro se é por causa da prevalência, né? Quanto essa doença está presente em mulheres. Porque o Hashimoto é muito presente em mulheres e a fibromialgia também. Então pode ser uma coincidência, mas tem bastante relação, assim, de uma com a outra, né? E Minha os mãe sintomas também também acabam tem sendo fibro. parecidos. É. A fibro, ela parece que é hereditária, né? Apesar de ainda não saber como ela acontece, tem evidência de que em famílias que as mulheres têm fibromialgia, a chance de, né, uma nova mulher ter fibromialgia é muito maior. Isso aí. Então, a gente vai trabalhando com as evidências, né? Com as hipóteses também. Ainda tem bastante mistério em torno da fibra. Mas com o que a Sim. gente sabe já dá para fazer bastante coisa. Tá, com certeza. Foi o que a gente conversou, né? Que independente de ter recebido o diagnóstico ou não, passa muito, o tratamento passa pelo autocuidado, né? Independente Uhum. se realmente, doutor Rogério, que a gente vai fazer uma live juntos na quarta-feira, tá aqui, ele é neurologista, então ele também acaba mexendo muito com essas medicações. Mas, independente da pessoa ter um diagnóstico, fazer um tratamento medicamentoso ou não, como você falou, vai ter que ser. Mesmo que esteja Uhum. com a medicação, o tratamento não vai ser efetivo se não tiver toda uma abordagem interdisciplinar, Sim. se não tiver o comprometimento do paciente. Então, é o que eu Uhum. falo muito no consultório. É claro que a gente quer receber um diagnóstico quando a gente tem alguma queixa, quanto mais ela sendo dor, mas independente do diagnóstico, a gente vai ter que trabalhar o corpo, a mente e o espírito em harmonia. Uhum. Né? Então, cada um vai buscar qual vai ser a sua atividade física de preferência, porque é possível descobrir o prazer na atividade física. Então, assim, qual é a Uhum. atividade física que te dá mais prazer? A gente vai buscar ela, né? Se é a meditação, se é a yoga, se vai partir para Uhum. qual linha de meditação você vai seguir, se vai seguir o mindfulness, se vai fazer uma meditação Uhum. voltada para um lado mais devocional, que seja, se vai se agarrar a uma Sim. religião, mas a gente realmente está tentando se cuidar como um todo, não é cuidar do lado É, emocional, esquecer o corpo, cuidar do corpo, esquecer do emocional. sim. Eu não gosto muito assim de. O lance do diagnóstico é uma coisa muito complexa, né? Porque ao mesmo tempo que é bom, para algumas pessoas acaba se tornando um fardo, porque a pessoa fica, ela se agarra naquilo, né? Então é fibromialgia, então é isso, tem aquilo, aquilo, aquilo. Então eu sempre falo disso, realmente, como você falou, é muito bom ter o diagnóstico, mas a gente tem que saber isso, que existe um cuidado para além do diagnóstico, né? Que independe de fibromialgia, que na verdade são os cuidados que todo ser humano deveria ter com a própria saúde, mas em quem tem algum tipo de doença, né? Ou dor crônica, principalmente, que dor crônica é uma das condições mais frequentes, mais comuns no mundo. E a dor é muito incapacitante, né? Então você fica assim, todos os dias sentindo aquilo. Dor crônica é uma loucura, né? Uma situação à parte, assim, da humanidade, né? Quando você entra para esse grupo das pessoas com dor crônica, é uma coisa que está sempre ali. E se você não encontra formas de cuidar disso que não seja com medicação, fica muito difícil, né? Você sobrecarrega muito o rim, fígado. E no longo prazo acaba não resultando em grandes. Você não fica com um bem-estar tão grande, né? Principalmente se você não movimenta seu corpo. E aí é meio contraintuitivo e falar, eu tô com dor e eu vou fazer exercício, né? Vai piorar. E eu estava lá em uma das aulas lá de dor, né, no doutorado, a gente falando sobre isso. E os médicos lá, porque é na faculdade de medicina, né? Então é uma discussão de médicos que eu me intrometi. E aí, eles mostrando estudos que falam que cada vez mais tem se mostrado que exercício é indicado em várias situações que antes as pessoas recomendavam repouso. Então, até em problemas agudos, alguns estudos mostram que o repouso é a pior solução. Lógico que você não vai sair fazendo exercícios de alto impacto, sem orientação.
Mas ficar parado muitas vezes prejudica mais ainda o seu corpo do que fazer alguma coisa, né? Que seja fisioterapia, principalmente para quem está com lesão. Mas é muito importante esse movimento, né? E o exercício, ele é bom, assim, se você for ver que previne doenças cardiovasculares, as doenças comuns, que, né, ai, todo mundo tem, e a gente se acostumou com isso de que é normal ter doença, né, com a idade, e não é normal, né? Não é normal todo mundo estar hipertenso, diabético, com problema de colesterol, né? Algumas pessoas têm uma predisposição, então, só que em geral são doenças causadas por hábitos, né? Hábitos de vida, hábitos alimentares. E a fibra, ela entra nessa história como um alerta. Tipo assim, você tem que cuidar da sua saúde. Quem não tem fibra vai jogando para debaixo do tapete. E Aham. quem tem fibra não pode fazer isso. Então, eu falo isso às vezes, que é meio que um chamado para cuidar, o cuidado com a sua saúde, né, como um todo. E se você for ver, os cuidados são quais? Alimentação, exercício, cuidado emocional, terapia, né, olhar para os seus pensamentos, para as suas emoções. São coisas que são recomendadas para qualquer pessoa, né? Isso mesmo. Quando você falou dos grupos, né, de dor crônica e tudo, uma coisa que eu sempre chamo atenção, assim, para os meus pacientes, porque a maior parte dos meus pacientes são de dor crônica, eu alerto muito eles para tomarem cuidado com certos tipos de grupo. Porque, assim, Uhum, quem vai para o grupo, geralmente, esses grupos abertos, né, de Facebook, grupo de dor, ou WhatsApp, o que for, vai num estado de desespero que acaba deixando o paciente mais preocupado, né? uhum, E aí tem grupo de todas as patologias, não só de dor, né? Mas geralmente as pessoas sim, relatam como se fosse, muitas vezes, de certa forma, um troféu. Olha, eu tenho mais dor do que você, eu sou mais uhum, incapacitado que você, eu fazia isso, sou assim uhum, assado, hoje eu não faço. Então, assim, é um lugar muito legal de troca, mas que, de preferência, procurar grupos como o de Bem com a Fibro, que, de certa forma, leva a pessoa para um outro patamar. Olha, eu tenho dor uhum, sim, eu tenho altos e baixos, tem dia que eu acordo bem, tem dia que eu não acordo bem, mas olha, tem um caminho bonito a ser seguido, né? Por isso, uhum. sim, que eu fiz É, questão de. Gente, eu não conhecia a Lívia, tá? Eu conheci ela pelo Instagram e gostei muito da forma como ela se comunica, da forma como ela incentiva outras pessoas que também têm esse diagnóstico. E ela media muito bem essa situação, né? Mas a tendência. obrigada. Que isso! Mas a tendência é que aconteça isso nos grupos, né? Tem uns grupos que parecem Sim, mais para colocar medo, que vai ficando todo mundo é. num estado É porque coletivo. contagia, né? Isso contagia. Então você chega lá no estado buscando algo de preocupação e todo mundo precisa também desse momento de desabafo, de reconhecimento, de validação da dor, que é muito importante, né? Muita gente tem essa sua dor negada por muito tempo, negada pelos profissionais, negada pela família. Então é importante esse encontro para falar sua dor é real, isso existe, só que acaba sendo um contágio negativo de, putz, né? Olha a gente aqui nessa situação, ninguém olha pra gente, acaba se tornando uma coisa mais lamentativa que não ajuda, né? Tem um limite em que esse sentimento ajuda, e a partir daí precisa começar a ter outro tipo de movimento para que você consiga sair, né? Porque de fato a situação é um pouco complicada, assim. Os profissionais de saúde muitas vezes não são capacitados, o sistema de saúde não acolhe essa totalidade assim de terapias alternativas, integrativas. Então, de fato, o paciente é um pouco marginalizado. Só que se a gente fica nessa dependência, né, de esperar que isso se resolva para que aí sim eu possa melhorar na minha vida, aí é uma vida perdida, porque isso não vai acontecer tão rápido, isso é mais difícil de, né, se deixar esse seu controle sobre o seu futuro na mão de outras pessoas, é muito complexo. Então, assim, ok, vamos reconhecer que é difícil, mas o que que a gente pode fazer para
mudar isso agora para minha vida, né? Eu não quero esperar 10 anos até que o SUS tenha o tratamento. Eu não quero ter que esperar que todos os médicos do mundo se conscientizem sobre a fibromialgia. Seria lindo. Só que talvez não aconteça tão rápido. Então, até quando eu comecei o projeto, era um pouco nesse objetivo de ajudar a falar, vem cá, vamos ver o que que você pode fazer para você, né, na sua vida hoje. E a gente tem pessoas dos mais tipos, variados, de condição financeira, de gostos, de crenças. Então, cada pessoa realmente precisa aprender a trilhar qual é o caminho que cabe na minha vida, o que está ao meu alcance hoje e o que eu posso fazer. Então, até perguntaram aí sobre suplemento, né? Que eu tomo suplementação, daqui a pouco eu posso até falar mais sobre isso, mas por que que eu não fico muito batendo nessa tecla, né? Eu bato na tecla de eu prefiro um tratamento mais alternativo do que o convencional, porque o convencional, dentro do que eu acredito, não é satisfatório hoje. Então, eu vou pela linha de exercício, que é uma coisa que está muito ao acesso das pessoas. O ideal é fazer acompanhado, mas você consegue fazer uma aula de alongamento, consegue assistir um vídeo, né? De repente, tem aulas que vários professores estão fazendo agora, gratuitas, né, em lives. Então, é um profissional e você tem que ter um bom senso também, né, de não extrapolar, mas assim, dá para fazer alguma coisa, dá para fazer uma caminhada e começar o movimento, né? Dá para mudar a sua alimentação. Dá para você aí falam, ah, é muito caro comer bem. Minha alimentação é basicamente hortifruti. Então, às vezes eu vou fazer uma comprinha de uma coisa ou outra, e aí eu falo, caramba, R$ 100, né? Super caro, comprei um vinho, alguma coisa. E o meu hortifruti, que dura aí semanas, dá uns R$ 100 também, que é só verdura, legumes. Não é caro você comer coisas que vêm da terra. Se for comer orgânico, é mais caro, né? Tanto que eu nem compro ainda os orgânicos, porque eu ainda tô me adaptando financeiramente. Mas dá para se alimentar com coisas naturais e que vão ajudar muito no tratamento. E aí, por que que eu não fico falando tanto da suplementação? Uma, porque faz parte dessa questão muito individual. Então, suplementação não é uma coisa genérica, que todo mundo vai tomar isso e vai resolver. Depende muito da sua alimentação, depende de como é o seu intestino, depende das outras doenças que você pode ter. Então, é uma possibilidade, é importante algumas suplementações. Tem até um vídeo no meu canal que eu falo só sobre isso, porque muita gente pergunta, né, de vitamina D, que é uma vitamina que, em geral, tem deficiência na população e pode ajudar bastante. Magnésio, que muita gente fala para fibromialgia, que pode ajudar. A coenzima Q10. Então, mas elas não são a solução. Então, existe essa possibilidade, é bom fazer, né, consultar algum profissional, mas mais importante que isso é ingressar nessa sua jornada de autodescoberta e entender as coisas que estão mais ao seu alcance, para também não depositar, "Ah, agora eu vou tomar a vitamina D e vai resolver tudo, porque tal pessoa disse que depois da vitamina D, nossa, ela mudou. E pode ser que sim, mas pode ser que não. Então, como o ser humano é muito complexo, o mais que eu acho mais importante é o caminho de autoconhecimento, porque isso aí ninguém tira de você. Isso aí é uma descoberta sua que vai se encaixar dentro da sua vida e que vai dar muitos frutos para todos os lugares, para todos os lados. Um pouco isso, assim. Maravilha. E é isso, né? Porque a gente sabe hoje em dia, né, que a dor nunca é só física. Toda dor tem um Uhum, componente biopsicossocial. E aí, a partir do momento em que a gente mergulha em um autoconhecimento, a gente vai, inclusive, poder perceber, né, qual é o componente uhum, que está pegando mais. Será que eu não tô? Será que eu preciso aprender a dizer mais não? Será que eu uhum, preciso olhar o copo meio cheio do que meio vazio? A gente uhum, começar a entender o que que a gente pode mudar do nosso olhar, a gente aprender a se respeitar, saber os nossos limites, uhum, saber se fazer ouvida, né? Porque quem tem dor tem muita dificuldade. Vira um ciclo. A pessoa, de certa forma, é o uhum. que eu escuto dos meus pacientes, né?
Ai, as pessoas me acham chatas porque eu falo da minha dor, ninguém quer me ouvir, ninguém se interessa pelo que eu tenho para falar. É porque Uhum, realmente a pessoa acaba que só enxerga a dor que está sentindo, porque a dor realmente cega a gente das outras coisas. uhum, Mas sim, chega um momento que quem está perto não quer mais ouvir sobre isso, porque a gente às vezes uhum, esquece de perguntar: e você? Como é que você tá? Porque a gente fica uhum, tão na nossa dor que a gente não percebe possivelmente uma dor no outro. sim. Então, Esse pilar aí da comunicação, eu bato muito nele também, porque as relações são parte muito viva do nosso dia a dia. E não tem como dizer que isso não impacta também, né? As relações familiares, as relações ali do marido, esposa, enfim, namorada. E aí isso acaba trazendo muita dificuldade também para lidar, porque a pessoa acaba ficando mais presa. Muitas vezes a gente é uma dor invisível, então você precisa de alguma forma manifestar seu sofrimento para validar isso com as outras pessoas. Muitas vezes as pessoas não acreditam e tal. Então você acaba entrando numa coisa de eu preciso mostrar esse meu sofrimento. E aí você entra nisso, isso acaba realmente tomando conta da sua vida. E a outra pessoa, ela tem muitas vezes dificuldade de entender também aquilo que está acontecendo, principalmente porque a fibro é muito louca, né? Um dia você tá bem, um dia você não tá. Isso para aquela pessoa que tá ali do lado, às vezes é muito difícil de entender. E eu sempre falo disso da comunicação, até divulguei hoje sobre comunicação não violenta, que foi uma coisa que me ajudou muito, assim, muito, muito a melhorar a qualidade das minhas relações, aprender a me expressar de uma forma melhor. Então, eu preciso dessa validação, eu preciso desse apoio. Preciso, mas eu comunico isso de uma outra forma. Eu aprendo a considerar o outro também nessa conversa, entender o que está acontecendo ali que está difícil para ele me dar aquele apoio naquele momento. E saber que ninguém é responsável por essa nossa dor, né? E é muito ruim isso, porque parece uma coisa de tipo, ah, então eu tenho que engolir, sabe, aguentar isso que está acontecendo comigo. Mas na verdade é só encontrar formas e caminhos que sejam mais efetivos para as nossas relações, para os nossos hábitos. Então, quando começa a ter essa mudança de olhar para a comunicação, até ajuda na comunicação com profissionais de saúde. Porque, putz, muitas vezes você chega e recebe coisas que não são legais, né? E aí você tem a escolha de entrar a fundo nessa indignação e tal, ou entender o que está em jogo de fato, aprender a se expressar de uma forma que não seja conflituosa, né? Se posicionar, mas de um jeito que não gera conflitos, também né? uma reatividade do outro, porque aí você acaba não resolvendo. Então, todo esse processo, né, de autoconhecimento, assim, não é um papo furado, tipo, ai, vamos nos conhecer, mas é entender limites, é entender dores, é entender medos e saber usar isso ao seu favor, porque isso vai impactar a fibromialgia. É engraçado que, assim, eu acredito muito nisso, né, e é a forma como eu escolhi cuidar da minha dor. Até eu li uma vez, num dos milhões de cursos que eu fiz, que era sobre psicossomática, né? Como que o nosso cérebro acaba manifestando algumas doenças ou piorando alguns sintomas. E aí eles falaram assim, a pessoa lida com a dor da mesma forma que lida com a vida. E aí eu achei aquilo tão profundo, tão bonito, sabe? Então, de repente, a gente precisa começar a repensar a forma como a gente lida com a vida, para trazer isso para a fibromialgia e entender qual que é o impacto de tudo que eu faço nos meus sintomas. E aí eu tô misturando um monte de assunto, mas é porque isso se comprova muito quando eu recebo um monte de mensagem assim das pessoas, ah, só de ver esse vídeo parece que aliviou a dor. E existe uma parte da dor física, inflamatória, mas existe a forma como a gente enxerga essa dor que está muito mais relacionada a esse componente emocional, né? Não é que o emocional causou a dor, mas quando você entende de uma outra forma a dor, você está muito mais forte para lidar com ela, enxergar de uma nova maneira. Isso, né? Eu estou filosofando hoje, mas é isso aí. Mas e são coisas até que eu, com os meus pacientes, eu falo muito assim. O que que você tem feito de bom para você?
que te dá prazer que você tem feito por você? Uhum. Uma pergunta que eu faço, que geralmente as pessoas arregalam o olho, assim, até porque nós mulheres, né, a gente tem a tendência de acumular um monte de função, fazer tudo para todo mundo e se Uhum. esquecer. E eu me coloco no meio dessas mulheres, porque eu também tenho essa tendência. Eu tenho que, às vezes, parar e definir muito bem esses limites, né? Porque a gente vai se Uhum. envolvendo com tudo, acha que pode fazer tudo e a Sim. gente tem que ter tempo. Para tudo, a gente abre mão do nosso tempo. Então, um dos deveres de casa para os meus pacientes, muitas vezes, eu quero que você tire 1 hora do dia, todo dia, para você. Escolhe uma prática. Se você vai precisar colocar aí, o exercício me dá prazer, mas só se o exercício der prazer. Porque se o exercício for uma obrigação por conta de um tratamento, não entra aí. Se o que Uhum. dá prazer é ler um livro sobre um assunto aleatório que não seja sua profissão, vai ser ler um livro durante 1 hora num dia, no outro dia da semana você vai Uhum. tomar um chá com uma amiga. A gente tem que se priorizar, a gente tem que aprender a se Sim. colocar na nossa agenda, né? E Sim. isso muda a vida de muita gente. É um Uhum. fato Sim. simples, né? Teoricamente, mas assim, não é fácil você tirar 1 hora por dia, mas não é fácil se você não se Uhum. priorizar, E tem né? uma parte, um componente aí social, também cultural, em relação a isso da mulher, principalmente, né? De atribuir muito valor às coisas que faz. Então, eu sou boa se eu cuido da minha casa, se eu cuido dos meus filhos, se eu sou uma boa esposa, se eu, né, sou equilibrada, se eu sou calma, não explodo com as pessoas, se eu faço isso, faço aquilo. Então a pessoa pensa, mas aí se eu não fizer nada, então eu sou uma inútil. Eu recebo muita gente falando, me sinto inútil, me sinto inútil. Como se para você ser alguém, você precisasse ser alguém que faz tudo, né? Que faz tudo pelos outros, que faz. E aí não tem esse momento de cuidar de si, principalmente mães. Né? Eu não sou mãe, mas eu vejo pela minha mãe, que tem 4 filhos. Tipo, como é difícil para ela aceitar que ela pode fazer alguma coisa para ela, né? Que não ser, que não, ela não tá sendo egoísta. Agora a gente tá tudo crescidinho, mas foram muitos anos, né? Com 4 filhos, não se dando o direito de se cuidar. Então, isso tem um impacto muito grande, né? Você pode distribuir isso, mesmo porque você vai ser uma mãe melhor se você estiver inteira para sua família, se você estiver inteira para suas relações. Nós somos muito mais do que um papel ou outro que a gente tem, né? Então, até o lance da profissão, da carreira, mesmo para mulheres que são donas de casa, né? De entender onde ela encontra a realização, de entender o que que ela faz, que faz ela se sentir bem, que faz ela se sentir viva. E pode ser, sei lá, um trabalho voluntário, pode ser alguma coisa, algum curso que ela faz enquanto está em casa. E para quem trabalha, olhar para essa carreira, né? Isso me satisfaz, isso faz diferença para alguém, ou faz diferença para mim. E aí fazer essas mudanças. Quando eu descobri a fibra, eu estava muito infeliz na minha profissão, porque eu trabalhava numa área que é importante, segurança de medicamentos, está lá até hoje, um monte de gente que adora, mas para mim, assim, eu queria fazer outras coisas. Então, é um processo difícil, né? Principalmente equilibrar aí salário, dinheiro, contas, com você fazer algo que você gosta. Mas se você não começa o movimento, ele não acontece, né? Então, independente de qual seja a área, começar a fazer mudanças, ou pelo menos tomar consciência delas, é muito importante para você descobrir quem é você, descobrir o que que você gosta de fazer. E aí, às vezes, as pessoas entram e falam, mas você não ia falar de fibromialgia, né? Mas é porque a fibromialgia, ela tá muito ligada com isso. Ela tá muito ligada com quem você é, na sua totalidade. Imagina que é tipo um termômetro, que quando as coisas estão indo para o caminho errado, ela grita, e aí você tem que parar e falar, tá, o que está acontecendo, né? O que que eu fiz? Se eu tenho crise de fadiga, eu penso, o que que aconteceu essa semana, né? Que limite meu eu extrapolei? O que que eu estou fazendo que é contrário ao que eu acredito? O que que eu estou fazendo que passou por cima de alguma coisa que é importante para mim? Então, eu sempre vou me guiando por esse sentido. Lógico que tem essa outra parte mais prática de exercício, de alimentação, de cuidado com a saúde mais direto,
Mas essa outra parte, para mim, é muito importante, principalmente porque, independente de fibra, isso é importante para o ser humano, né? Isso é importante para você se enxergar na vida de uma forma melhor. Estou muito Verdade. empolgada hoje. Que Raquel. delícia, adoro. E é super importante, né? Porque a gente tem que cuidar, na verdade, da nossa saúde e não de uma doença ou de um diagnóstico. Uhum, Então, assim, se alimentar de uma forma ideal, ter uma alimentação mais anti-inflamatória, isso serve para todo mundo. uhum, Praticar exercício físico com regularidade é prioritário para a saúde de todo mundo. E aí, é aquilo, sim. todo mundo deve procurar um médico para saber se está tudo bem antes de fazer atividade Uhum, física, procurar um profissional qualificado, mesmo nesse momento pandêmico. A gente tem profissionais fazendo um acompanhamento online mais de perto, uhum, né? E com preço muitas vezes mais acessível, tá tendo um monte de live, mas o que eu recomendo, não pegue uma live qualquer, nem que seja, pode ser uhum, pelo Instagram, gente, não tem problema, uma ferramenta e tanto a gente se conheceu assim. Mas manda um direct, olha, eu tenho fibromialgia, ou eu tenho dor assim, assado, eu uhum, posso fazer sua aula? Ou você recomenda a aula de que horário? Algum dia você vai dar uma aula sim, iniciante? Porque a gente não pode também, através do exercício, ser mais um fator de estresse, né? sim. Nem de risco, né? Fazer um overtraining e aí realmente vai ter mais dor, como qualquer um teria dor se você está Sim, sedentário, e pega uma aula pesada para uhum, fazer. Escolher o seu exercício físico que te dá prazer, né? sim. A gente É muito conversou, bom. muita gente fala, para fibromialgia é excelente fazer exercício na água, procura uma piscina aquecida que vai relaxar a sua musculatura, mas de repente você tem aversão, você não gosta de água. Eu sei que Uhum, ele não gosta, minha mãe é eu não outra. gosto. Quando Eu começou com nunca gostei, assim, de natação. fico bem, eu falei, não, vamos procurar uma coisa que te dá prazer, né? Eu não gosto da natação, assim, qual que é o problema pra mim? É toda a logística envolvida, sabe? Eu tenho muito cabelo, aí ponho o cabelo e lavo o cabelo, e aí vai, maiô, depilação, não sei o quê. Aí é muito, assim, e eu não gosto muito de nadar, eu tinha problema no ouvido quando eu era pequena também, acho que eu fiquei meio traumatizada. Mas eu adoro ficar numa jacuzzi, na água quentinha, eu gosto. Mas exercício na água é uma coisa que eu nunca gostei, assim, como É prática de uma exercício. rotina, né? Leva Uma tudo, rotina. É, e aí eu não quero, para eu gosto de coisa pra prática. sair. É, aí eu faço assim, eu vou encontrando, até falar um pouco mais sobre isso, que as pessoas sempre perguntam, que principalmente pela dificuldade de começar, no começo da live tinha algumas pessoas falando, meu Deus, como vocês conseguem fazer exercício e tal. E é muito difícil mesmo para quando a pessoa está em crise, principalmente, de fibra. Então, quando eu comecei a ter sintomas mais fortes de fibra, foi muito difícil a adaptação, porque eu sempre fui muito ativa. Aí eu estava uma época mais sedentária da faculdade. Até tentei fazer vôlei na faculdade, mas não conseguia porque eu tinha dor, aí o ombro machucava. Aí, então eu sempre tive essa coisa de começo e tem que interromper porque eu comecei a ter dor, porque eu fiquei com fadiga, porque... E aí eu comecei a entender isso, né? E falar, tá bom, eu preciso pegar mais leve no começo, porque eu quero fazer já a maratona no primeiro dia, né? Então, o dia que eu tô bem, quero aproveitar. Então, com a fibra, você tem que começar aos poucos até para sentir. De repente, no primeiro dia, você vai falar, poderia ter feito mais. Mas é melhor ter calma e entender seu corpo aos poucos, principalmente para quem é sedentário, né? Para quem já tem uma rotina de mais exercício, ou já teve, tem essa relação mais próxima com o corpo, né? Para quem sempre foi muito sedentário, precisa namorar o corpo primeiro, precisa conhecer, entender como seu corpo reage ao exercício, e aí começar a encontrar esse prazer. Então, putz, detesto de qualquer maneira. Tem gente que fala, mas eu odeio todos os tipos de atividade, não tem jeito. Muitas vezes isso é por causa de associações que a gente tem, né? Com algo que é uma obrigação, ou com atividades que eu já fiz que eram ruins. Tem que existir alguma no mundo que vai te dar prazer, mesmo que seja dançar. Então, o meu aeróbico, eu faço muitas vezes dança mesmo. Agora que ainda não estava podendo sair para correr nem nada, eu danço aqui na sala, entendeu? Tem umas aulas de zumba que é bem puxada.
Então tem para todos os níveis, e aí aos poucos ir encontrando esse caminho. De repente, o primeiro dia vai ser 5 minutos de caminhada. Tudo bem. Você vai aumentando. E é natural ter aumento da dor nos primeiros dias, né? Como a Raquel falou. Qualquer pessoa, com fibra ou não, tem dor quando começa a fazer exercício. E aí na fibra é um pouco mais difícil, só que passando isso, você começa a diferenciar as dores também, né? Dor muscular é bem diferente da dor da fibra. Então, quando eu faço musculação, alguma coisa mais intensa, eu fico dolorida. Aí eu falo, ai, que bom essa dor, porque não é dor da fibra. É uma dor de que eu fiz Dor exercício, muscular é sabe? gostoso, né? A gente E tem aquela aí, de que tá dando certo, tá dando, parece é... feito. Uhum. Ó, tô falando de fadiga também, né? Por isso começar aos poucos os exercícios orientados. A fadiga também é uma coisa avassaladora. Então, precisa cuidar. Às vezes eu exagero, faço 2 aulas seguidas, alguma coisa assim. E tem dia que tá tudo bem, e tem dia que eu já sinto no fim da aula, assim, meu Deus, Devia fui ter, atropelada. não devia ter Devia ter abusado. parado. Eu já saí chorando no meio da aula de academia, no meio da aula de yoga. Já aconteceu de tudo, assim, né? Mas conforme você vai trilhando esse caminho, você vai entendendo, né? Aí não tendo vergonha também. A academia é uma questão muito difícil. Falaram que eu sou masoquista. A academia é uma coisa muito complexa, porque além de você ter o seu desafio com o próprio corpo, né, com a dor, com a fadiga, com seus limites, existe todo o seu medo de julgamento dos outros. Então eu tô lá, novinha, com essa cara de saúde, aí eu não vou pegar o peso. Ou eu vou ter que parar a aula no meio porque eu não tô aguentando, sendo que tá a senhorinha do meu lado de 100 anos fazendo essa aula. Então também é um processo de parar com essas comparações, sabe? O yoga me ajuda muito nisso, porque o yoga, a todo momento a gente está falando sobre isso, né? A professora fala, não existe certo, não existe a postura ideal, o que existe é você fazendo o que faz bem para o seu corpo. E aí, em relação a eu gostar de sofrer, eu não gosto não, mas é porque o exercício, ele no longo prazo, ele ajuda muito. Muito, assim, para mim é o número um do meu tratamento, né? Que para dor, principalmente, é muito bom. Então, tem vezes até dias que eu tô com um pouco mais de dor, e aí eu vou e faço uma aula de alongamento, ou eu faço uma dança, alguma coisa e melhora. No começo é mais difícil, mas com o tempo ele melhora de verdade, assim, tem estudo científico mesmo que Sim, comprova isso. Eu tô acabando minha tese agora do doutorado, e eu fiz perguntas sobre exercício para confirmar. E é nítida a diferença, é validado estatisticamente. Quem faz mais exercício tem melhora da dor. Então, é exatamente. muito importante. E é isso, os estudos mostram mesmo, e como você falou, hoje em dia, mesmo em fase aguda, a gente muitas vezes usa o exercício como forma de analgesia, então pode ser uma Uhum, entorse de tornozelo, e ok, é óbvio que eu não vou mobilizar aquele tornozelo, mas a gente pode trabalhar membro superior, a gente pode estar ativando o corpo de outra maneira. uhum, Às vezes a gente começa com exercício longe do local da dor, do ponto maior de dor, e uhum. manda aos poucos. Tem várias estratégias para isso. Uma das Sim. estratégias para iniciar o exercício físico, a gente usa um protocolo mesmo, a gente faz um pace. Então, por exemplo, a caminhada. Mas a gente pergunta, o que você gosta de fazer? A caminhada? Então, o exercício Uhum, que você escolheu fazer a caminhada, tá? Você vai medir quanto tempo, no seu ritmo, você caminha e você marca quanto tempo você vai ter dor. Vamos supor que a pessoa fale que, olha, com 4 minutos eu uhum, comecei a ter dor. Então, tá bom. Então, a gente vai começar hoje, você caminhando 3 minutos. A gente calcula, uhum. Legal. tá bom, só que você vai caminhar 3 minutos, independente de estar com dor ou não. Então, a gente faz uns Uhum, combinados, entendeu? Então, mesmo que você esteja com dor, você sabe que 3 minutos não é lesivo, porque de uma forma geral, com 3 minutos você não tem dor. Então, estando uhum, com dor ou sem dor, você vai fazer a caminhada combinada de 3 minutos. E aí a gente uhum, determina por quanto tempo. A gente fala, ó, durante uma semana você vai caminhar só 3 minutos. Não, não adianta.
Você pode estar se sentindo Aham, maravilhosamente bem, querer caminhar 5 e não vai caminhar 5, você vai caminhar 3. Eu quase faço a pessoa aham. assinar um contrato dizendo daquele nosso acordo. É bom assinar mesmo, que a pessoa se empolga no dia que tá sem dor, aí quer fazer aula de CrossFit, aí Exatamente. já viu. Então, assim, na semana seguinte ele volta, a gente reavalia, vê como ficou. Então, tá bom, essa semana você vai Legal. caminhar 4 minutos. E vai caminhar 4 minutos. E aí, aos poucos, a gente vai Uhum, vendo se é a intensidade, se, é o, né, se vai ser o ritmo, uhum. o tempo. Mas é igual remédio, não interessa se você É, com vontade de tomar ou não naquele dia. Se é um remédio de uso contínuo, você vai tomar tendo uhum. vontade de tomar ou não, né? O seu Sim, remédio muito naquele momento importante. é a caminhada orientada. Então, assim, Uhum. Bem legal isso. não, mas é a forma como a gente vai introduzindo. E quem odeia Uhum, caminhar, não vai ser a caminhada. A gente vai ver se a pessoa fica bem uhum, com uma bicicleta, se a pessoa fica bem fazendo um exercício. Gente, você subir e descer o braço uhum, é um exercício aeróbico. Se você fizer com ritmo, se você fizer uhum. determinado tempo, então vai Sim. tudo a gente vai escolher, né? A gente desde Uhum. quando começou a pandemia, a gente está fazendo um trabalho online de aula de Legal. pilates funcional e yoga. Ah, eu adoro Pilates. Então, fica o convite para todo mundo que está aí na live, gente. Passa na nossa bio do Instagram. Quem não sabe o que é bio, é lá no iniciozinho, aquela descrição do nosso perfil, tem um link e você tem um dos ícones ali, é um passe livre de uma semana, tá? Olha, eu vou fazer esse Pilates aí. Fica a dica. É, aí a gente manda para vocês uma avaliação para saber quais são as Legal. queixas, o que não é, o que se tem alguma patologia de base ou não. E aí a gente pode estar indicando vocês, de acordo com a avaliação, a gente pode estar indicando, porque a gente tem uma sequência grande de aulas durante o dia, qual aula é mais ideal Legal. para fazer. Super legal, Então, né? Você vê assim, se a pessoa tá a fim de fuçar na internet, ela vai achar um jeito de ter acesso a isso, né? Tem um monte de professor fazendo aula a preços acessíveis para contribuir na pandemia, né? Tem um monte de empresa que está financiando isso também. Eu vi recentemente da Gillette, que estava fazendo uma ação com vários profissionais autônomos que estavam sem conseguir dar aula, né, para apoiar esses profissionais. Então, a gente sabe que é difícil, tem gente com condições bem complicadas financeiras mesmo, mas existe um jeito aí, alguma aulinha, alguma coisa vai dar para fazer, sabe, para começar essa mudança. É isso. muito bom. Pilates eu acho maravilhoso. Tem um monte de gente aqui comentando que no nome é não sei o que lá Pilates, não sei o que lá Pilates, né? É, E aí eu fiz bastante tempo Pilates quando eu não conseguia ir pro yoga, né? Eu fiz um tempo de yoga, eu mudei de lugar e não estava conseguindo ir pro yoga, e aí eu fui conhecer Pilates, porque eu era mais tipo assim, ai não, eu gosto de yoga, Pilates não. E aí eu fui fazer o Pilates com o personal, né, lá no estúdio mesmo, e foi muito bom, nossa, porque aí individual é melhor ainda. Ixi, caiu. Será que caiu? Caiu? não, Voltou? não. Voltou. Não. Voltou. E com o individual, né, eu ia tendo o meu avanço. Então tinha dia que eu falava, ai, era Leandro, né, o meu professor, Leandro, não tô bem, o fisioterapeuta também, não tô bem hoje, não dá, tal. Ele sabia da fibra, então eu tinha uma comunicação livre com ele, né, à vontade. Que isso é muito importante para qualquer exercício que você vai fazer, porque senão você desiste, né? Um monte de gente fala assim, ah, tô com vergonha de falar com o meu personal, porque ele não vai entender, aí a pessoa acaba não indo, porque não quer ter o estresse de se comunicar. Então eu falava pra ele, hoje eu não tô bem. Aí ele, não, vem, vamos fazer só alongamento, tal. Aí eu ia arrastada pra academia, mas aí chegava lá, ele fazia massagem, ele me ajudava. E aí tinha dias que eu tava, hoje eu quero virar de ponta cabeça. Aí ele, ah, tá bom, vamos lá. Aí me ajudava a fazer umas coisas diferentes. Então você vai construindo, né, o caminho, tal, fortalecimento, respiração. É muito bom, Pilates e Yoga. Eu acho que é um dos dois, a pessoa escolhe qual ela prefere, mas é muito bom para você melhorar a sua autopercepção.
sobre o seu corpo, né? Pilates é total isso, yoga também. Você entender os seus movimentos, entender onde dói, entender como que você existe no mundo, né, com esse corpo. Então isso ajuda bastante na fibra, essa Isso, própria percepção, né, que a gente chama. isso mesmo. E o Pilates, assim como a yoga, tem uma filosofia por trás. É claro que não é uma Uhum, filosofia milenar como a yoga, mas tem toda uma filosofia, porque o Joseph Pilates, inclusive, ele chamava o método dele de contrologia. Ele dizia que era a arte de controlar corpo, mente e espírito. Ah, que legal. Toda aula de Pilates é para ser feita também no estado meditativo. É para a gente estar conectando a respiração. A gente sabe que a respiração é uma âncora Uhum, fundamental para a gente se trazer, né? Se levar para o momento presente, esquecer o que uhum, acabou de passar, não ficar uhum, pensando lá no futuro. A gente realmente está conectado com o nosso corpo, está conectado com aquele momento, uhum, né? Que é um momento de é, percepção. A gente está se conhecendo na aula, a gente está percebendo o corpo, a gente está sentindo a respiração e a gente está com a uhum, cabeça ali no momento da aula. uhum, É maravilhoso e os resultados são incríveis, gente. E assim, não pode ter vergonha de dizer o que está sentindo. O uhum, profissional que está cuidando de vocês está ali para atender a demanda e as necessidades de vocês naquele momento. Ninguém é uhum. obrigado a estar igual todos os dias, né? Igual quando a Sim, gente fala que a gente vai mandar. Geralmente a gente faz uma avaliação física quando a gente está atendendo presencialmente, mas todo dia, quando o paciente ou o aluno chega, é como se fosse uma nova avaliação. Porque uhum. a gente tem que saber Aquele como a momento. pessoa dormiu, né? O que a Uhum, pessoa está sentindo. Na fisioterapia, a gente até está tentando mudar um pouquinho, que dependendo do grupo que a gente esteja atendendo, se a gente perguntar, tá tudo bem? É tipo, parece que vem uma chuva em cima, né? Não aham, pode estar tudo bem se eu tenho fibromialgia. sim, E aí vem o discurso, então a gente muda. E aí, como que ficou da aula passada para cá? É só você uhum, mudar, perceber sim, seu corpo, aquele exercício que a gente fez foi bom para você, uhum, né? Já sai do sim. padrão. Essa Como foi o relação, e a essa pessoa consegue. relação é muito importante. Ixi, deu uma atravessada nas conversas. Essa relação é muito importante, tanto do ponto de vista do paciente, quanto do profissional também, né? O meu projeto ele é mais focado em pacientes, mas eu tenho uns projetos aí para sair com a minha orientadora do doutorado, que é focado em profissionais de saúde também, para acolher esses pacientes com fibromialgia, né? Porque parece que são seres à parte, assim. E eu ouço muito lá na faculdade também, ai, lá vem paciente de fibromialgia e tal. É um desafio também, né? Então, tem gente que tem, e essa relação é muito importante que seja construída, porque eu recebo muita mensagem de pessoas que estão fazendo algo escondido dos profissionais e aí vem me consultar para tipo, o que que você acha? Porque não tem coragem de se comunicar com a pessoa que está ali. Ou acha que, por exemplo, esses dias a moça falou que estava fazendo retirada sozinha da medicação, porque não tinha coragem de contar para a médica, porque tinha medo de tomar bronca ou achou que ela ia ficar chateada. E aí eu falei, bom, você tem que ter uma relação com a médica, né? Uma médica que você confia, de repente você troca de médica. Ela, não, eu amo a minha médica. Eu falei, então insiste nessa relação, sabe? Se você gosta dessa médica, fala pra ela como você tá se sentindo, que você não quer fazer o tratamento com a medicação, que você encontrou outras formas, que você tá achando que isso não tá te fazendo bem. E aí você chega numa solução junto com ela. Porque senão a pessoa começa a fazer sozinho isso, né? E aí isso também é importante para os profissionais entender que precisa dar esse espaço para a pessoa se sentir segura, né? Principalmente com fibro, são pessoas que já recebem muita crítica e muito descaso de muitos lugares diferentes. E aí, às vezes, a pessoa tá lá com vergonha de falar que enfim, vai ter que regredir no exercício porque não tá bem naquela semana. E até os profissionais entenderem, né, para não ter essa frustração de, putz, a pessoa não tá melhorando. Porque a fibro, ela tem altos e baixos, né? Então, sei lá, eu tava super bem, fazendo altas coisas no Pilates, tinha semana que eu tava péssima. E tudo bem, não tem a ver com ele, sabe? Não é culpa dele.
assim, que eu não estava bem. E é normal, né? É cíclico mesmo. O profissional tem que. Primeiro, o paciente tem que entender, né? Uhum, E o profissional também. A gente percebe assim a quantidade de profissionais que, em vez de realmente apoiarem, primeiro de tudo, gente, é ouvir, né? Ouvir a uhum, história do paciente é o principal de tudo. E assim, eu falo, ouçam quando alguém estiver pedindo ajuda, porque quando alguém está falando da sua dor, ela está pedindo um socorro. Então, assim, uhum, amigos, tenham compaixão por aquela pessoa, empreste o seu ouvido e deixe ela falar, né? E depois você vai com calma, tenta acalmar a pessoa, sugere que ela procure ajuda, né, de um uhum, profissional para poder e dar apoio, porque o que a pessoa precisa é de apoio para poder buscar esse uhum, tratamento, para poder sim, ter força para buscar um autoconhecimento. Ninguém precisa uhum, ser, ó, Helena dizendo que se sente discriminada. uhum, Acho que assim, toda doença que você não tem um exame físico, um exame de imagem que comprove a doença, uhum, o mundo médico hoje em dia é muito materialista, né? Assim, nós uhum, vivemos um mundo muito materialista. Então é meio que aquela coisa que a gente só acredita no que está vendo. Como a fibromialgia não uhum, dá um sinal visual, né? uhum, Ela não tem um exame de imagem para provar, ou um exame laboratorial que você possa ver um númerozinho ali que está fora do padrão, ou você vê uhum, fisicamente uma deformidade, não tem nada ali material. É ainda uma patologia que realmente é, tem um certo preconceito. E é isso que a gente precisa sim, quebrar, né? A uhum, gente precisa realmente se apoiar, apoiar quem tem. Quem não tem, vale a pena conhecer um pouquinho mais para poder saber quando é alguém que está pedindo um socorro, né? Isso eu sim, acho assim fundamental, seja por parte dos profissionais de saúde, que eu me coloco, a gente tem que ter mais empatia com o paciente, dependente do diagnóstico, a gente tem que se colocar no uhum. lugar do outro. E aí, Principalmente fisioterapeuta, né? Que atende pessoas com dor. a gente, além de atender a pessoa com dor, a gente está com a pessoa durante mais tempo do que o médico, né? Uhum, Convívio mais próximo. sim, Então, e aí com isso a gente consegue, de certa forma, emprestar um pouquinho mais o ouvido, acolher um uhum, pouco mais. Olha, deixa eu só sim. falar, Lívia, infelizmente Tá nosso tempo está acabando. acabando. Então, gente, ó, eu vi que Vanessinha, que estava ali o nome dela, Vanessa Salles, eu vi que você ficou com dúvida. Chama no direct para a gente poder bater um papo, Uhum. conversar, tá? Eu vi que ela estava Se com dificuldade tiverem dúvidas com também. isso. Lívia, fala do seu livro rapidinho, do seu Ah, e-book. Divulga ele aí, eu, até mais eu tenho saber. esse projeto desde 2015, surgiu a ideia, né, de Bem com a Fibra. Então tem o canal, tem o Instagram e tal. E agora eu tirei do papel um plano que já estava ali encaminhado há um tempão, né? A pandemia deu um, tá bom, põe no ar, que é um guia da fibromialgia. Então meio que eu reuni um caminho para como lidar com isso, o que que tem que ser considerado, um pouco de tudo isso que a gente falou com mais detalhes, né? Como fazer essas mudanças, como aprender a falar melhor sobre a fibromialgia para que as pessoas me entendam e tudo mais. Nesse guia, que é o Guia Completo da Fibromialgia, lancei ele agora tem um mês já. É um livro digital, então pode acessar de qualquer lugar. Também tá lá na minha bio. Mesma explicação da Raquel, o link tá lá. Se também quiser me mandar direct para saber mais e tudo mais, acompanhar o projeto, estou à disposição. E obrigada, Raquel, pelo convite, pelo espaço, pela Eu que conversa. agradeço muito você ter aceitado. Fica aí o convite para você fazer nossas aulas. Amanhã eu tenho aula, eu dou aula às Hum, 7h30 que e legal. 9h. Estão querendo vir fazer minha aula, a gente só falar que a gente manda o link das aulas, estão sendo pelo Zoom. A gente já começou a atender presencialmente, mas a gente não está perto, né? Eu sou de Niterói. Quando vir Uhum, a Niterói, venha conhecer o Circuito de Saúde, vai ser um vou. prazer. Em breve, a gente, numa dessas viagens, a gente vai estar se conhecendo pessoalmente, Uhum, né? Gente, mas é isso. Obrigada à audiência de é vocês. isso. Qualquer dúvida para mim ou para a Lívia, vocês podem mandar. Uhum, O canal dela eu super indico.
é lindo. Vocês vão se inspirar aí na forma como ela conduz a vida dela, como ela cuida da saúde dela, não só física, mas também emocional. Foi um super prazer estar com vocês. Obrigada Adorei, também. adorei. Até a próxima. Obrigada para todo mundo. Beijo, gente. Beijão, boa Beijo, noite para Raquel. Tchau, tchau. vocês. A gente vai se vendo. Até a próxima. Até.